agora nessa aula 03, nós vamos copiar e vamos colar de novo nossa aula 02. Vamos renomear ela e vamos colocar como aula 03. Nessa aula 03, nós vamos falar um pouquinho sobre botões. Esses botões, por sua vez, nós utilizamos o tempo todo. É muito interessante entender sobre eles. Eu vou pegar e vou deixar essa imagem aqui e vou adicionar um botão aqui para nós pegarmos interagir com esse botão, né? Entender sobre alguma coisa a mais, associar cada vez mais elementos à nossa página. Então, aqui abaixo desse image, eu vou colocar assim um botão. E dentro desse botão, eu vou colocar o seguinte: detalhes. Ou então posso digitar logo assim, ó, comprar. Aí vocês podem perceber que aqui em cima não vai estar mostrando. Por quê? Aqui ele ainda está linkado com a aula 02. Então posso vir aqui em cima e mudar para a aula 3. Mudei para a aula 3, agora vocês podem ver que o botão já está aqui. Só que agora eu preciso de estilizar alguma coisa para ele. Eu vou fechar esse bar aqui, ó. Quando eu clico em cima ele encolhe. Quando eu clico em cima ele encolhe também. Aí eu vou usar o seletor de botão. Vou encolher também aqui o hover. Eu vou usar o seletor aqui de botão. Botão. Nesse botão aqui eu quero começar com background color. E vou colocar esse blue velvet. Vocês podem ver que já mudou a cor desse botão. Só que além disso tem muitas propriedades aí para nós passarmos a entender. E uma delas que nós vamos utilizar vai ser o margin top. Esse margin top ele faz espaçamento na parte de cima. Coloca um espaçamento de 20 px. Vocês podem ver que ele já pegou esse espaçamento de cima para baixo. Se eu quisesse fazer um espaçamento para baixo, mas embaixo não tem nada, então não condiz a gente colocar. Eu iria utilizar o margin bottom. Então se eu colocar só margin, colocar o if e dar um Ctrl barra, ele vai mostrar todas as possibilidades do margin que nós temos aqui disponível. Uma delas é o top, que é mostrar a parte de cima. Outra delas é o bottom, que vai fazer espaçamento na parte de baixo. Outra delas vai ser o margin left, que vai fazer espaçamento do lado esquerdo. E a outra que eu tenho aqui é o margin right, que vai fazer espaçamento do lado direito. Então esses são os 4 espaçamentos mais utilizados. Tem algumas outras coisas para baixo aqui, mas é muito raro de utilizar, né? Vamos estar falando em uma próxima oportunidade. Então vou deixar esse espaçamento do margin top, que vai ser que nós vamos utilizar, e vamos entender algumas outras coisas. Outra coisa que eu quero fazer aqui é colocar aqui um color para ele de white, para ele ficar branco o texto lá. Você pode perceber que o nosso texto lá ficou muito colado, não ficou muito interessante. E para isso aí, nós vamos usar uma outra propriedade chamada padding. Esse padding aqui eu vou colocar de 10 px. Esse espaçamento de 10 px deve fazer um espaçamento lá de dentro do botão. Então está aqui nosso botão, ficou bem diferente, né? O que eu gostaria de fazer é tirar uma margem. Talvez vocês não estejam entendendo, mas aqui eu tenho uma margem preta, ó. Eu dei um zoom aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. Mas eu vou voltar aqui no nosso código, eu vou tirar essa margem. Essa borda preta. Falei margem, mas é borda preta. Eu venho aqui nesse padding e vou colocar o seguinte, é border none. Colocando border none, parece que não tem diferença, mas tem uma suavizada aqui. Agora não tem mais essa borda preta. O que eu quero fazer agora é arredondar os cantos. E para isso eu posso usar a mesma coisa que nós utilizamos aqui em cima na imagem, que é o border radius, tá vendo? Se eu copiar esse border radius aqui de cima e colar aqui, você pode perceber que ele vai fazer, mas não ficou muito legal esse arredondamento. Pelo menos assim, não é muito comum. Então vou colocar aqui o mais comum. A gente usar, exemplo, uns 10 px, vocês vão ver que vai ficar diferente nosso botão. Ficou um pouquinho mais interessante. Só que eu gostaria de fazer um efeito que nós utilizamos aqui no carro, que é o efeito de quando passar o mouse acontecer alguma coisa. Então nós vamos repetir. Vocês podem perceber que tem muito código que é repetitivo, sabe? Muitas das vezes a gente pensa que a gente não vai aprender porque é difícil, porque tem muito código. Não é nada disso. Na verdade, depende muito da frequência que você programa ou fala de programação para você ter o sucesso suficiente. Porque muitos programadores pensam que a gente consegue programar ou ficar um bom programador do dia para a noite, dentro de 6 meses, 8 meses, às vezes um ano. Depende muito da frequência que a pessoa digita, não do tempo. Porque te dou exemplo que muita gente programa isso uma hora todo dia. E muita gente programa 1 hora por semana. Então se vocês pararem para pensar, quem vai progredir mais rápido? Quem programa 1 hora por semana ou quem programa 1 hora todo dia?
Ou quem programa 5 horas todo dia, consegue programar 2 horas de manhã ou 2 horas à tarde. Então isso aí que faz o programador. Então, dando sequência aqui no nosso botão, eu vim aqui e faço assim, button. Nesse button que nós vamos fazer um hover. E o que é esse hover? Quando eu passo o mouse aqui em cima. E para isso eu já vou preparar algumas propriedades que eu não posso esquecer. Uma delas é o transition. E esse transition aqui ele faz aquele efeito de melhorar quando eu passo o mouse. Vou colocar de ponto 3 essa. A outra delas é o cursor pointer, porque o cursor pointer ele faz aquela mãozinha que é bem interessante, né? Então não posso esquecer também o cursor pointer de hipótese alguma. Então quando eu passo aqui, ó, o cursor pointer, ele só faz a mãozinha por enquanto, ele não mudou ainda a cor. Mas eu vou fazer ele mudar a cor. Como que eu faço ele mudar a cor? Eu venho aqui e coloco um background color. E aqui eu vou colocar um exemplo, vou usar um green. Vou usar esse green aqui e eu quero manter minha cor branca. Então, agora quando eu passo o mouse, olha só, muda para verdinho, olha que legal. Esse botãozinho aqui, se vocês perceberem, ele ficou meio gordinho, né? Nós podemos ajustar ele melhor aqui. Aqui tem uma propriedade chamada margem top. Dentro desse botão, ele fez espaçamento lá de cima. E essa propriedade de padding, ele pega e faz o espaçamento tanto em cima quanto nas laterais, nas 4 laterais. Eu poderia aqui usar, no lugar disso, eu poderia usar o seguinte. Eu quero fazer um padding left. Esse padding left aqui vai ser de... Não, esse aqui eu tô mudando o border, tá? Mas isso não. Deixa esse green aqui. Aqui em cima, assim, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de fazer esse padding aí de 10, vou fazer um padding left, para vocês entenderem. Olha lá, fiz um padding left e fez espaçamento só do lado esquerdo. Agora, eu vou pegar e vou colocar embaixo um padding right, para vocês entenderem como ficaria. Padding right. E esse padding right, nós vamos colocar também de 10 px. Agora vocês podem perceber que tem espaçamento só nas laterais. E se eu quisesse colocar o espaçamento também de cima para baixo, eu poderia usar um padding top. E esse padding top eu vou colocar de 5 px. Para ficar um pouquinho mais interessante. 5 não, vamos usar aqui um 2. 2 px, olha lá. Ou 3 px. Eu quero usar também um padding bottom. Vou colocar aqui um padding bottom de 3 px. Agora você pode perceber que eu tenho aqui os 4 padding. Olha como o botão ficou mais interessante. Mas olha só o quanto de propriedade que eu digitei. Não teria uma forma mais assim, mais intuitiva, mais simples de resolver isso? Tem sim, eu vou mostrar para vocês agora mesmo. Primeiro eu vou comentar esses padding aqui de cima para vocês entenderem que eles não estão influenciando. Para comentar aqui no CSS nós vamos usar aqui o barra asterisco, asterisco barra. Aí vou ficar com esse comentário aqui, não vou estar utilizando esse código aqui de cima. Então nós já comentamos aqui essa linha. Agora nessa linha de baixo, eu vou mostrar para vocês que é a maneira mais comum da gente utilizar isso no dia a dia, que é utilizar um padding do mesmo jeito. Só que esse padding aqui eu vou fazer o seguinte, nas laterais eu quero que tenha 10 px. Então, nas laterais, então, de cima para baixo eu quero 10 px. Depois nas laterais eu quero utilizar 10 px. Então usei 3, depois usei 10. Se vocês perceberem agora, eu tenho o mesmo resultado. Esse primeiro px, esse primeiro 3 px, ele faz espaçamento de cima para baixo. Esse segundo, ele pega as duas laterais. A gente pode crescer aqui para entendermos melhor. Vocês podem ver que está pegando realmente de cima para baixo, tá vendo? Então eu vou diminuir aqui agora para vocês entenderem. E agora que eu vou crescer aqui para vocês entenderem melhor. Olha lá, 30 px, olha lá. Você pode ver que cresceu os dois lados ao mesmo tempo. Não ficou muito mais interessante dessa forma aqui do que essas 4 linhas de código. Então essas facilidades, nós vamos ver que o tempo todo no decorrer do nosso curso de treinamento. Essas facilidades, melhoria de código, porque uma coisa, porque outra coisa, e nós temos muitos projetos para estar falando aqui ao longo do tempo. Então essa aula 03, nós já falamos sobre as facilidades e como utilizar esse padding.